Salve os nossos ancestrais, os nossos avós, os nossos bisavós e tudo que veio antes de nós. Bom dia, bom dia! Deixa eu dar uma acertada aqui. Aí. Bom dia, amores! Oh, coisa boa! Ah, já cheguei e vou mandar pro povo. Manda isso, Aline, faz isso. Manda aviãozinho, vamos acordar essa galera. Vamos trazer consciência. Arro? Eu não sei quem é que conhece esses primeiros acordes dessa música, mas é uma música muito poderosa, muito forte, que traz aí lembra a gente, né, de honrar a nossa ancestralidade. Arro? Tá aí a Fran, bom dia, a Camila, muito boa, Juliane, muito bom, ou Juliana, agora eu não sei, né? A Marcela tá sempre aí também, coisa boa. Tô esquentando aqui os motores, tomando um cafezinho com canela, arro, que é para ajudar a esquentar tudo, esquentar nosso coração. A quem já fui, a quem mora em mim, arro. Olha que interessante, muito louco, né? Porque eu pensei, eu trouxe, né, essa música, acordei com ela, que eu sempre acordo com uma musiquinha, né? E aí eu fui tomar um banho. O banho, gente, pra mim é um momento assim de muita reflexão, de muitos insights. Eu tô tomando banho, muitas vezes parece que à medida que a água vai caindo, é como se eu fosse recebendo ali uma série de informações e tudo mais. E eu tava refletindo, né, sobre o ritual de Nanã. E é muito interessante porque... Oi, John! Oi, Patrícia! Oi, Yaya! Eu tava refletindo, né, sobre o ritual de Nanã. Nós tivemos o ritual de Iemanjá, que é uma orixá que mesmo quem não conhece orixá, em algum momento já ouviu falar em Iemanjá. E o ritual de Iemanjá lotou rapidinho, tinha bastante gente, aquela coisa toda. Inclusive, Patrícia, tá na hora de você voltar a fazer os rituais online, hein? Eu acho. E aí, né, já mudou agora, a gente vai trazer o ritual de Nanã. E vocês vão entender por que eu tô trazendo isso daqui. E aí o ritual de Nanã tá mais devagar, né? A galera não tá aderindo tão bem, né? E aí eu tava tomando um banho, começou a me vir uma reflexão, e a gente vai trabalhar a criança interior, aquela coisa toda. E aí eu tava refletindo justamente isso. Nanã, dentre outros orixás, é um dos orixás que infelizmente, infelizmente, não são tão populares entre a humanidade, entre as pessoas, né? É um orixá que as pessoas não enxergam o mesmo valor que enxergam em Oxalá, em Oxóssi, em Oxum, em Ançã, em Iemanjá, né? Quando você fala Xangô, já tá lá no segundo time, né? Mas esses daí são o primeiro time. E aí vem outros orixás, que é muito engraçado, que as pessoas não reconhecem, né, o valor. Não é muito popular, não dão muito ibope, vamos dizer assim, né? E isso, na verdade, reflete um comportamento, né? Comportamento, assim, no sentido de ação, porque muito se fala em honrar a nossa ancestralidade, mas na prática, né, se a gente for falar aí de maioria, nós não honramos a nossa ancestralidade, né? Nós esquecemos de tudo que a nossa ancestralidade viveu antes de nós,
tudo que passou antes de nós, para que nós tivéssemos uma vida mais fácil, mais acessível, mais abundante. Arro? Então, é uma conversa até que eu estava tendo recentemente com a Márcia Marins, com a Yaksha, que são minhas amigas pessoais, além de, né, outras coisas que elas representam na minha vida, que é esse negócio de tipo assim, eu fui visitar a minha amiga Márcia esse domingo, e aí eu tava falando pra ela, né, Márcia, existem algumas pessoas, né, mais jovens principalmente, que se tivessem vivido o que você viveu na sua vida, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude e até mesmo na fase adulta, ou que tivessem vivido algumas experiências que eu vivi também na minha infância, na minha adolescência, na minha fase adulta, teriam desistido. Teriam desistido da vida. Por quê? Porque não reconhecem todas as facilidades que hoje a vida nos proporciona. Em diversos aspectos, né? No aspecto material, por exemplo, facilidades, tecnologia, equipamentos, acessos, que promovem aí uma série de coisas, né? Então, quando a gente lá na aula de xamanismo, quando eu falo de ancestralidade, até dou o exemplo do beber água. Beber água pra gente hoje é tão fácil, gente, é tão simples, maravilha. Você aperta um botão, você abre uma torneira e a água tá ali, para você fazer uma comida, você não precisa carregar lenha, você não precisa acender fogueira, nada. Hoje em dia, o máximo que você precisa ter é energia elétrica para botar ou a panela de pressão elétrica, ou air fryer, ou forno elétrico, ou não sei o que, na tomada e fazer isso. A Camila tá dizendo aí, meu primeiro ritual na Oca foi regido por Nanã. Eu nunca nem tinha ouvido falar, mas foi mágico e potente, inesquecível. Os rituais de Nanã são espetaculares, assim, porque é ancestralidade, né? Nós estamos falando de ancestralidade. Então, facilidades materiais, facilidades emocionais, né? Eu tava lendo agora, eu li um post aqui que tava falando sobre 7 sintomas, 7 perguntas ou 7 afirmações, não lembro direito, de quem tem burnout, né? Eu fui lendo aquilo ali, eu falei assim, gente, né? Então, quando eu leio assim os posts que falam, né, 7 não sei, 3 não sei o que características de depressão, 3 características de não sei o que, burnout, TDAH, não sei o que, eu falo assim, eu tô em todas aí, né? Tô em todas aí, que coisa, né? Então hoje a gente tem as facilidades, inclusive, dos terapeutas, da terapia, do estudo da psique, da neurologia. Cara, é tanta facilidade. Jaque, eu sei, tô sabendo, meu amor, mas já garantiu sua vaguinha no online, tá certinho. Então, a gente não tem, né? Lá atrás não tinha os direcionamentos, as informações, os apoios, as ferramentas, a consciência, Então, hoje em dia, não bate mais em criança, etc. Lá atrás era o único jeito de saber que o povo sabia de corrigir, de educar. Era surra, era castigo, era botar o joelho no milho, era ajoelhar no milho, era... Entende? É disso que eu tô falando. A honrar a ancestralidade é não sofrer como eles sofreram, sem passar pelo que eles passaram. Deu pra compreender? Deu pra entender? E é muito louco, né? E eu tava pensando justamente nisso, que esse desconhecimento da Orixá Nanã, ou essa não valorização para quem conhece, né? É Nanã. É Nanã. Ai, vai ter barro. Ai, eu não vou.
Arro? Cara, você tem noção, né? Embora esse mês prometeram pra mim que não vai ter barro nesse ritual. Ok. Né? Porque o orixá, quando é ritual de Nanã, a gente tem rituais de Nanã memoráveis, né? Porque ela é a senhora do lago, das águas paradas, né? Então, tá ligado com o barro, que é o barro, né? Não sei se vocês viram. Aliás, olha que interessante, até o post que eu fiz do Itã de Nanã teve poucas visualizações, poucas curtidas, poucos comentários, que conta essa história justamente que Nanã recebeu de Olodumare o barro para moldar os seres humanos, né? Reflete o quanto isso reflete a nossa falta de reconhecimento da nossa ancestralidade. Não, mas eu respeito muito a ancestralidade. Bom dia, Antônia, tudo bom? Eu respeito muito a ancestralidade, porque não sei, eu reverencio a ancestralidade. Tá. Então, quando você vê um idoso, uma idosa, né, e que você vai conversar com eles, você conversa com respeito. É isso? Já tô de olho na minha pocinha de lama aqui no quintal. Boa, Bá. Então, você respeita ele, você conversa com ele, com o seu, né, para quem teve a oportunidade de ter avós, né, vô, vó, né, são 4, né, que a gente tem mais próximo, né, quem teve essa oportunidade, quando vai conversar com o vô, quando vai conversar com a avó, tá ali realmente querendo aprender com ele, ou tá tratando ele como incapaz? Ah, porque minha avó não tem noção, porque ela quer fazer tudo sozinha, porque minha avó é teimosa, porque minha avó é isso, porque minha avó é aquilo. Percebe? Né? Que a gente não olha para essa ancestralidade de um jeito assim, na prática, respeitosa, honrando, reverenciando. É muito louco isso, né? E aí eu tava refletindo nesse banho, nessa... Hoje eu tô faladeira, hein, gente? Tô faladeira. Aí eu tava refletindo aquela coisa, né? Porque a gente vai trabalhar através da vovó dos orixás, a gente vai trabalhar a ligação. Nós somos os ancestrais de ontem. Nós, quando a gente não honra a nossa ancestralidade, nós estamos desonrando a nós mesmos, a nós, humanidade, a tudo que nós, humanidade, experienciamos antes do despertar da consciência, né? Durante o despertar da consciência, nós desonramos a nós mesmos. Esse que é o mais maluco de tudo. Mas voltando, né? Que vai ser a vovó dos orixás, a energia da vó cuidando da criança. E vó tem aquela fama, né? Que vó... Eu só conheci uma avó, só minha avó materna, John, a Lili, né? Aí eu conto depois da rapidinha que eu tenho, dependendo do tempo aqui, eu falo um pouquinho da Lili. E aí, tem a fama, né? Vó tem a fama do quê? Ah, vó estraga os filhos, né? Vó estraga os netos, estraga. Estraga no sentido assim, né? Vó normalmente faz tudo que o neto quer, dá tudo que o neto pede, né? Protege de tudo quanto é jeito, mima, então esse é o papel da vó. Não dá para reclamar disso. Maravilha? Tem muitas mães que, eu não posso contar com a minha mãe para ajudar a cuidar do meu bebê, do meu filho, porque minha mãe não faz isso, não faz aquilo. Cara, esse é o papel da avó. Porque ela é tão sábia, a sabedoria, a experiência de vida, tudo que ela já viveu e etc e tal, ela já tá ligada no seguinte: nós viemos para ser o que nós somos. Ponto. E nós somos o que nós somos na infância. Isso é a nossa verdadeira manifestação. Essa é a verdadeira essência do nosso ser. Então a avó já sacou esse negócio. Então, como a avó já saca esse trem, porque já é uma sabedoria, já experienciou, já viu, né? Já teve todas essas oportunidades,
o que que acontece? Ela fala, pra que eu vou falar não? Pra que eu vou barrar? Pra que eu vou botar limite? Eu tenho mais é que deixar essa criança ser o que ela é. Arro? Vó tem uma sabedoria tão grande, né? Traz essa coisa, os mais velhos trazem essa experiência, essa paciência de vida, arro? E não nega nada que possa realmente oferecer para os seus netos. Por quê? Porque ela já sacou, ela já sabe que ela não tem que implantar dentro dele que é difícil conseguir as coisas na vida. É difícil alcançar os seus desejos. Então ela facilita para a criança. Porque daí não é nem 8 nem 80, a gente sabe disso. Então vem os pais, né? Mostram uma polaridade e quem tem oportunidade tem os avós, que mostram uma outra polaridade, que é pra gente não vibrar só na falta, vibrar só no não, não pode, não deve, não sei, para, desce, o que você tá pensando que é, né? Não. Então, percebe, né? Essa coisa da avó, que coisa maluca. E aí veio uma outra reflexão muito louca, muito assim, né? Que eu ainda não consegui desenvolver ela toda porque o banho acabou. Deixa eu tomar um pouquinho do meu café aqui, ó, na minha xícara personalizada, maravilhosa, ó que é da Ana e a Pet Mercana. Minha avó materna é minha referência até hoje. Meus avós me ensinaram muito. Eu precisei passar por muita coisa para aprender a honrar papai e mamãe. Arro. Então, gente, a coisa da... Eu entendo como ancestralidade, eu não acredito que a gente tenha só ancestralidade em relação ao reino animal, ao reino hominal, tá? Eu acho que ancestralidade é tudo que veio antes de nós. Tudo que veio antes de nós. Então, tudo que veio antes de nós é nossa ancestralidade. Então, também, né, no reino nominal, mas também no reino animal, no reino vegetal, mineral, enfim, tudo que veio antes de nós é ancestralidade. Arro? E aí, quando vamos falar de ancestralidade, a gente já pula para pai, mãe, né, na parte humana. Pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, e tataravô, tataravó, tá. Mas tem uma ancestralidade, presta bem atenção, que hoje caiu a minha ficha. Tem uma ancestralidade que é a ancestralidade mais próxima da gente e que a gente não dá ouvidos e que veio antes de nós. Sabe qual que é? A nossa criança. A nossa criança interior. Porque a nossa criança viveu antes de nós. A nossa criança chegou aqui primeiro. E quando a gente não olha para ela, quando a gente não dá valor para ela, arro, quando a gente não escuta os pedidos dela, quando a gente ignora os medos dela, arro, quando a gente ignora as vontades dela, quando a gente ignora a satisfação, as coisas que ela realmente gostava de fazer, nós também estamos desonrando a ancestralidade. Olha que coisa incrível essa ficha que caiu aqui na minha cabeça. Fez sentido aí pra você? Porque querendo ou não, amados, né? Imagino que a maioria daqui concorde comigo. A nossa essência, o nosso verdadeiro eu, tá lá desenhado na nossa primeira infância. Maravilha? A personalidade que a gente realmente veio desenvolver e manifestar tá lá, tá desenhado na nossa primeira infância. Na nossa primeira infância, a gente não tinha ainda desenvolvido 1 milhão. Quando a gente pede ela para engolir o choro, muito bem, é isso aí. Quando a gente não tinha 1 milhão de crenças, de pode, de não pode, de deve, de não deve, a gente não queria agradar ninguém, a gente não falava sim querendo dizer não, não falava não querendo dizer sim. Deu para compreender? Então nós éramos puros, transparentes, autênticos, verdadeiros. Arro? Então
A nossa criança interior é o que está mais próximo do que é o nosso ser divino. E a gente, quando não olha para ela, né, a gente não reverencia ela, a gente não honra tudo que ela trouxe, que ela experienciou, nós estamos desonrando também a nossa ancestralidade. Né? Sacada, no meu ponto de vista, uma sacada que veio, claro, por conta da frequência do ritual, é informação, é o que nós vamos trabalhar nesse ritual, né, de respeitar essa criança interior, olhar para ela com respeito, com honra, com reverência. Maravilha? Então não vai ser um ritual só de brincadeirinha, nada disso não. Vai ser um ritual onde a gente vai trazer o verdadeiro valor da nossa criança interior. Honrar a ancestralidade mais próxima de nós, pra gente, quem sabe, começar realmente a aprender a honrar as ancestralidades anteriores. Deu pra entender? Tá? Eu era uma criança que não sabia pedir e hoje percebo como ainda maltrato ela por fazer isso. Entende? É isso. Ela não sabia pedir. Aí você acha que não saber pedir, é por culpa dela? Não, ela sofreu por não saber pedir. Ela passou por essa experiência. E para que você aprenda a pedir, honrar é usar a experiência passada, né, de uma forma produtiva, de uma forma satisfatória. Isso é honrar. E não repetir padrão. Repetir padrão é passar pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento, sem estar com as mesmas condições e consciências. Já tem consciência, já tem recurso para fazer diferente, mas não faz. Então isso é repetir padrão. Beleza? Então bora lá que, nossa senhora, que Nanã também tem, né? Ela fica brava também, já veio a braveza de Nanã aqui, tá? Não vou falar muito da Lili, porque assim, né, a gente já falei demais, beleza? E acabou tomando aqui todo o tempo. Mas a Lili, minha avó Lili, ela não gostava de ser chamada de vó, né? Ela gostava de ser chamada de Lili. E aí ela ameaçava a gente assim, ó, quem me chamar de vó não ganha biscoito de polvilho. E o biscoito de polvilho da Lili era o melhor biscoito de polvilho do mundo, né? É uma delícia mesmo. Minha avó, gente, é sério. É engraçado que quando minha avó morreu, eu fui pro cemitério, né? No velório, no enterro dela, e eu sentia o cheiro dela no ar, né? É como se ela estivesse bem pertinho de mim. Eu acredito que ela estava mesmo, né? Eu ainda não tinha muita consciente dessa coisa da espiritualidade, mas eu já sabia que aconteciam as coisas, né, por aqui. Mas e aí eu senti o cheiro dela. E quando eu senti o cheiro dela, veio uma coisa assim de, eu tô bem, tá tudo bem, né? E foi muito interessante, porque até hoje, de vez em quando, agora, nesses dias, eu tô sentindo o cheiro da minha avó, que é um cheiro de vó. Eu não sei se vocês sabem do que eu tô falando, né? Às vezes é coisa só minha. É um cheiro de vó. E eu tenho certeza que minha avó tá bem pertinho de mim aqui, me inspirando. A Rô, uma mulher incrível, maravilhosa. Teve 16 filhos. 16 filhos. A Rô, minha criança hoje é honrada, é respeitada, mesmo que muitos hoje não entendam isso. A nossa infância realmente fica no passado, como se fosse outra pessoa. Caiu a ficha agora, legal, bacana. A Rô? Vocês conhecem o cheirinho de vó, né? Bora lá então? Em honra aos meus ancestrais, a quem já fui, a quem mora em mim. Olha, essa música já fala da criança interior, né? E eu não tinha me tocado ainda. Bora lá? Vamos fazer a nossa leitura, né? Lembrando aqui para quem tá ao vivo, que no final também eu abro aqui para alguém entrar ao vivo, mas eu dou a deixa, eu falo quando pode falar, né? Que quer entrar e tudo mais. Mas por enquanto vamos fazer aqui a nossa leitura coletiva.
Fechem os olhinhos, se concentrem. Bora lá! Bora lá, bora lá! Olha só! Ah, que gostoso, né? Então, o principal conselho de hoje é justamente assim... Gente, vamos buscar, vamos focar em ser feliz, vamos focar em olhar assim para as nossas fragilidades, né? E transformar isso realmente em alegria, em felicidade, em motivo para sorrir, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né? Porque as flores, elas falam justamente de felicidade, de alegria, mas de uma alegria que vem de uma fragilidade. Então, usar todas as fragilidades, todas as experiências que foram dolorosas, né? Transformar elas realmente e usar o aprendizado que vem com elas para a gente trazer essa alegria, para trazer essa beleza e trazer essa felicidade para nossas vidas. Né? A influência assim, de passado, o porquê que a gente tem condições de frequenciar isso, é porque justamente, olha, toda a informação já foi transferida para nós, né? Nós já temos aí todos os canais de comunicação abertos em relação às nossas experiências, a tudo que a gente já viveu, né? Já recebemos a carta de alforria, né? Porque até fala dos escravos, né? Dos pretos velhos, das pretas velhas, né? Tem uma música que fala, né? Da liberdade, que acabou a senzala, acabou. Então eles foram presos, eles foram escravizados, né? E de certa forma nós estávamos escravizados de um jeito ou de outro, por uma série de inconsciências, por uma série de falta de dificuldades de fato, né? E a gente já recebeu a carta de alforria, mas às vezes nós mesmos nos escravizamos, né? Então nós já temos essa liberdade, essa liberdade já foi conquistada, de sermos felizes, de aprendermos a dar risada, a se divertir, até com os próprios erros, maravilha? Então tá na hora da gente fazer isso, Para quê? Para que a gente tenha como resultado uma vitória, né? Para que a gente alcance de fato que a nossa vitória, que a gente chegue ao topo da montanha, para que a montanha fala muito do plano mental, né? Fala do racional. Então, para que a gente tenha e construa crenças menos limitantes, para que a gente deixe de legado para as próximas gerações ideias mais assertivas, né? Ideias mais prósperas, né? Porque quando você olha aqui para a carta da montanha, que está falando desse plano mental, né? A gente também tem aqui o 8, beleza? Que é essa prosperidade. Então, né, vamos viver essa liberdade que nós já conquistamos como seres humanos, ao invés de ficar ali repetindo o padrão. Como foi dito ali no início. Maravilha? Muito bom. Queridos, bora lá. Então agora tá chegando a hora. Eu vou contar até 3. E aí, quem quiser trazer uma pergunta aqui direta, que essa foi o conselho geral. Quem quiser trazer uma pergunta direta aqui, vai escrever 2 palavras. Eu quero. Depois que eu contar até 3. Escreve eu quero e aí eu vou te chamar aqui ao vivo
para trazer a sua pergunta. Bora lá? Um, dois, três. É com você. E aí, meus bens? Alguém interessado? A Bárbara. Aê, babá. Vamos lá. Oh, quem já fui aquele maluco. Arô! Alô! Tudo bem, meu amor? Tudo bem? Tô Olha o aqui. pezinho aí, gente. Falando de criança, tem criança aqui comigo aqui hoje. Ai, que delícia! Vamos lá, meu Ah, amor. Já sabe como é que funciona, né? já sei, mas hoje você tá faladeira, me deu vontade de falar só um pouquinhozinho assim, pode? Pode falar, Bah. É que esses dias eu tava pensando exatamente nesse negócio de o pessoal ficar falando da ancestralidade, né? Porque minha mãe isso, porque meu avô aquilo, porque meu tio, não sei o quê. E não sai desse lugar de caçar, colocar responsabilidade nesse povo da ancestralidade. Eu falo assim, gente, deixa eles em paz, sabe? Tipo, acho que até eles já estão de saco cheio lá de ficar escutando que por causa deles hoje você não pode ser feliz, sabe? Tipo, nossa, Aham. um É, saco. já tá, já, né? Falei, eu comentei a mesma coisa, mas falei, os nossos ancestrais estão tudo se revirando no túmulo. Não é? E aí, usando o exemplo que você deu, né, da água, do fogão a lenha, eu lembro que quando eu era criança, eu ia muito com minha avó para onde ela nasceu, que é uma cidadezinha aqui perto da onde eu moro hoje, né? Olha lá, fala bom Oi, dia. amor. Bom dia. Ó, daqui a pouco a live vai ser censurada, temos nudes. Você quer fazer cocô? Vai lá fazer cocô. Aí, quando eu ia com ela lá para essa cidade, tinha um poço de água aonde tinha que buscar água quando faltava no encanamento. Só que antigamente não tinha encanamento, então era sempre assim, sempre ia no poço. E aí hoje, quando eu tô aqui tomando banho de chuveiro, tá assim, nossa, que bom que a gente tá tomando banho de chuveiro, né, galera? A gente não precisa ir no posto, pegar água na lata. E é tão Né? fácil, né, hoje em dia a gente ser feliz e fica colocando. Um monte de empecilhos, exatamente. É disso que a gente precisa se abrir, né? Maravilha. Ok, amor. Exatamente. Valeu aí pela É. contribuição. E aí, Né, me então, conta. acredito que a minha pergunta tem até a ver com o tema de hoje, que era até o que a gente estava com, que eu mandei mensagem para vocês esses dias que a gente estava conversando sobre ficar remoendo o que já foi, sabe? Uhum. E eu lembro uma vez a gente conversando também lá na Oca, você falando comigo que eu estava precisando aprender, deixar as pessoas aprenderem, né? Desapega e deixa cada um aprender. E eu ainda tenho uma certa dificuldade com isso. Eu percebo que eu me afeto muito. E aí o conselho que eu queria hoje é tipo, o que fazer para não me afetar tanto e deixar o outro literalmente dar uma se lascada para poder aprender alguma coisa, sabe? Arro, essa pergunta é muito boa, porque essa pergunta chama todos os heróis aqui, ó, heróis e heroínas, Né? né? Que a gente quer salvar todo mundo. Ah, é porque eu tenho muito amor, é porque eu amo muitas pessoas. Eu acredito, tá? Uhum. Nisso. Mas, cara, cada um tem o seu caminho de aprendizado, né? Aham. Arro? E, Arroz. e quando você não tá lá literalmente na função, você não tem que ficar se remoendo ou entrando na dor dos outros. Arro? Aham. Porque Arroz. os outros têm o direito de viverem os seus aprendizados. Então, bora lá. O que fazer para facilitar essa ação, né? Botar essa consciência em ação. Isso. Amada, tá aqui o meu baralho. Imagina a sua mãozinha aqui em cima dele.
Respira fundo e concentra na pergunta. Que o baralho cigano pode trazer de consciência pra gente, que carrega responsabilidades que não são nossas, que querem resolver os problemas dos outros no lugar deles. Essa é boa. Bora lá. Uau! Ai, meu Deus. Primeira, mano, calma. Primeira coisa, né? De uma vez por todas, você tem que entender que cada um carrega a sua cruz. Arrou. Arro, Uhum. né? Respeitar. Porque quando a gente. Olha, nossa! Olha o tamanho da nossa arrogância mal usada. Eu Aham. coloco nossa, porque eu também muitas vezes me pego nessa coisa, né? Gente, fala sério. A nossa arrogância mal usada. Cada um carrega a cruz que pode carregar. Cada um tem a sua cruz. A Uhum. gente quer ser superior e melhor do que a lei universal da ação e reação. Cabelo, cabelo, Cara, cabelo. né? Então, assim, humildade, né? Humildade. Eu nunca tinha parado para olhar isso dessa Arrou. forma. Que Uhum. quando a gente acha que a gente pode resolver o problema do outro por ele, ou fica apegado porque ele não resolve, nós estamos querendo saber mais do que a própria lei do universo, Sim. Mamãe, que diz que toda ação tem Pode fazer reação. tudo. Então, o que a pessoa está passando olha, é necessidade dela. Ela tem como resolver. Arro? Arrou. mamãe. Beleza? Então, o primeiro Beleza. passo é esse, tá? Tá. A influência de passado, né? O que faz a gente ficar nessa pegada, muitas vezes, está muito mais ligado com as nossas próprias dúvidas sobre a nossa vida. Muitas vezes não querer olhar para os nossos processos, encará-los, do Sim. que de fato ajudar o outro. Uma fuga. É uma fuga, Entendi. tá? Uhum. Né? O medo de não dar certo para a gente, então a gente vai fazer para dar certo para o outro, porque se não der certo para mim, pelo menos eu tenho a satisfação que eu fiz pelo outro. Deu para Sim. entender? Deu. Arro. Então precisa olhar para essa fuga aqui, tá? Tá. Uhum. Beleza? Beleza. E aqui eu não entendi muito bem, eu vou até tirar outra carta. Ah, obrigada. Né? Tá, peraí, rapidinho. Deixa eu só colocar. Lembrar que acelerar o processo do outro, facilitar para o outro, quando a responsabilidade é dele, e você não está nessa função de facilitadora, Sim. prejudica toda a humanidade. Apesar dessa carta ser uma carta muito poderosa, normalmente positiva, ela está vindo aqui trazer uma coisa muito grande, Tá. que é o quê? Na Pet Mercana eu explico isso, aqui vai ser difícil de explicar, mas você vai entender. O Sim. nosso objetivo como evolução é nos tornarmos um sol. Aham. E isso só vai acontecer quando todos estiverem despertos, Sim. verdadeiramente. Arro? Uhum. E não dá para verdadeiramente aprender sem passar pela experiência, Verdade. tá? Então a Uhum. gente acaba impactando. Então, principal ação, né? Você perguntou o que que fazer para diminuir isso. A principal ação tá nessa carta aqui, ó. Foca no seu brilho. Nossa. Foca no seu sucesso. Nó. Uhum. Foi bom? Nossa.
Demais. Demais da conta, só. Então tá E bom, mais querido. interessante que Ah, hoje, antes de entrar aqui na live, eu fiz aquelas lives rapidinho que eu gosto de fazer de vez em quando, justamente falando sobre arrogância. Cacilda, né? É, Mas a gente tem muita arrogância mal usada, ao invés de arrogar pra gente aquilo, né? É o seu brilho, é o seu sucesso, é a exato. sua vida. Aham. Foca nisso E vai ser feliz, né? e vai ser feliz. Um beijo, amor. Te amo. Saudade. Com Deus. Obrigada. Arro! É isso, meus amores, coisa boa. Gente, hoje eu ocupei bastante do tempo de vocês aí, arro, mas acho que o recado foi bom. Tô vendo aqui, ó, pura arrogância disfarçada de altruísmo. É por aí, meu bem. É isso aí. Muito bom, queridos. Ó, amanhã tem mais café, tá? Um beijo enorme e até amanhã.